Plim Plim, despertar com o mago. E nós vamos despertar hoje com duas varinhas. Duas varinhas. Por que despertar com duas varinhas, Giovanni? Porque hoje eu vou falar do aprendiz e vou falar do mago. Qual a diferença na oratória de quem pensa como um aprendiz e qual a diferença na oratória de quem pensa com a varinha do mago, a varinha preta? O aprendiz e o mago, o hoje e o futuro. A forma que eu penso hoje e a forma que eu penso no futuro. Não tem como conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não tem como conhecer Roma, Paris, ficando no mesmo lugar. Tem que sair, tem que ir para um outro lugar. O aprendiz é hoje e o mago é o futuro. Fazer algo, decidir fazer algo, vou mudar, e aí começa um processo da mudança. Eu ontem fiz uma palavra de poder, e a palavra de poder era preocupação. E quando eu escolho uma palavra para falar sobre o mantra, tipo marche, que eu fiz uma sobre o marche, depois eu fiz uma sobre solte, e ontem eu fiz uma sobre preocupação, que é energia errada da imaginação, dos pensamentos. E daí depois eu observo as pessoas que curtem, que assistem, que colocam o coraçãozinho que amou, e depois algumas ainda que colocam, essa palavra foi para mim, Giovanni. E a palavra, ela é uma semente. E a palavra sendo lançada como uma semente, ela vai cair em várias terras. Em algumas ela vai cair num pedregulho e vai secar, não vai fazer efeito nenhum. Em outras ela vai cair entre espinhos, ela até vai ganhar um pouco de vida, mas logo os espinhos sufocam ela. E outra vai cair em terra boa, e aí ela vai prosperar, e ela vai transformar, e ela vai ter vida. Então, quando eu falo sobre a oratória do mago, e é isso que eu vim trazer a mensagem hoje, qual a diferença da oratória que eu me proponho a ensinar, a oratória que transforma vidas, a oratória que são boas novas, para a oratória de um curso. E é isso que eu vim falar. Qual a diferença de uma para outra? Qual que eu me proponho, a oratória do meu método e a oratória de um curso? Porque eu sei fazer curso. Eu fui consultor do Senac no Rio Grande do Sul durante muitos anos. Depois eu fui consultor, fiz inúmeros treinamentos no Senac lá do André de Barros. Depois fui consultor também do Senac da Unidade Móvel. Eu fui palestrante, rodei esse Brasil por inúmeros lugares. Então eu conheço a oratória de um curso. Eu sei fazer um curso, como dar um curso de 12 horas, de 20 horas, de 15 horas. Só que eu escolhi fazer algo diferente. E aí eu dei forma para aquilo que eu escolhi. E aí eu chamei o meu método de um treinamento.
É mais do que um curso. Então, eu ajudo especialistas a irem de aprendiz a mago da oratória com a varinha preta. O aprendiz recebe, depois de algumas atividades, a varinha branca, até ele chegar no entendimento para poder receber a varinha preta. E você vai ver que tem a ver com aquilo que eu vou dar hoje aqui de conhecimento no Desperta com o Mago, no Despertar com o Mago. Qual a diferença de um aprendiz para o mago? A primeira coisa que você tem que aprender é que o aprendiz, ele pensa como? O aprendiz, ele quer saber como fazer. E o mago, ele faz uma pergunta: por que fazer? Olha que interessante. O aprendiz, ele pensa como. O mago, ele pensa por quê. E essa é a grande diferença de um para o outro. A grande diferença do aprendiz para o mago é que o aprendiz, ele quer saber como, e o mago, ele quer saber por quê. Ele busca entender o porquê. Vou dar alguns exemplos para você. O aprendiz, ele quer saber como que eu aprendo oratória. E o mago, ele pergunta: por que você quer aprender oratória? E isso faz uma diferença enorme. Quer ver? Ontem, quando eu falei sobre a preocupação, eu não usei os movimentos das mãos porque eu estava dirigindo. Eu não usei o meu corpo porque eu estava dirigindo. Então, como eu estava dirigindo, todo o foco da minha mensagem, do mantra, da preocupação, todo o foco da mensagem estava nas boas novas. E era uma palavra: preocupação. Então, olha só, se eu quisesse ensinar como fazer uma fala, uma oratória enquanto você está dirigindo, aí, como fazer uma fala enquanto você está dentro do carro? Como fazer uma fala enquanto você está dentro de um estúdio? Como? Não vai adiantar. Porque o como é para aprendiz. O mago, ele quer saber por que, Giovanni, você quer falar sobre preocupação. Porque lá na palavra da mensagem de ontem, dizia que a palavra preocupação, ela enche o corpo da pessoa. A pessoa fica com a mente cheia dessa energia do passado e do futuro, e ela não consegue viver o presente, ela fica travada. E aí, a partir do momento que ela fica travada, ela não consegue fazer o que tem que ser feito. Ela não consegue encontrar uma solução. Ela fica com o cérebro dela rodando, e ela não consegue entender, ela não consegue encontrar uma forma de sair desse círculo da preocupação. Só que o corpo dela, conforme ela vai gerando a emoção é um hormônio, é uma energia, conforme ela vai fazendo isso, eu estou abrindo aqui a mensagem, conforme ela vai abrindo arquivos e pensamentos do cérebro dela, vai gerando no corpo dela uma infinidade de sentimentos. O corpo dela sente. E com isso ela vai danificando o corpo dela e ela vai vivendo aquela experiência. E olha só, ontem, por exemplo, quando eu falei de preocupação, a preocupação é uma ideia fixa que antecipa e perturba a alma e seu espírito. Olha só, um espírito perturbador. A preocupação é um espírito perturbador da alma e do espírito, que fica o tempo inteiro no cérebro. Então, aí a pessoa fica, por exemplo, uma pessoa, quando ela se preocupa demais com uma determinada situação, ela fica perturbada.
E perturbada, ela fica agitada, ela fica ansiosa, ela fica deprimida, perturba as energias do corpo dela e o corpo dela fica doente. Então, por exemplo, ela não consegue avançar na sua vida profissional, ela não consegue avançar na sua vida pessoal, ela não consegue ler, porque a mente dela ela está lendo e daqui um pouquinho a mente dela está em outro lugar, ela percebe que ela leu e não entendeu nada. Ela não consegue se concentrar para fazer as atividades dela, ela não consegue encontrar soluções para a vida dela. Então veja bem, se eu quisesse ensinar oratória, e eu pegasse essa história que eu falei ontem, esse mantra que eu falei ontem da preocupação, você vai ver que eu não usei recurso das mãos, eu não usei recurso do corpo, eu não usei quase nada dos recursos, a não ser a voz. Só a voz. E a oratória é palavra, é voz e é corpo. Então eu usei 2 recursos, a voz e a palavra. Mas não é, olha só, como, Giovanni? Não tem como explicar qual palavra que vai dar certo e qual palavra que vai dar errado. São milhares e milhares de palavras da língua portuguesa. Mas daí eu já escolhi várias, mas ó, qual a que dá certo? Por que que eu uso aquela palavra num determinado momento? Por exemplo, marche. Quando eu digo marche, e aí eu pego essa palavra, marche, eu uso a palavra e o tom de voz. Marche. Solte. Solte aquilo que já não te pertence mais. Solte aquilo que está te travando. Você tem um balão cheio de ar querendo levar você para algum lugar e você está preso, você não solta. Solta esse trabalho, esse emprego que não dá nada, não rende nada, ganha pouco. Solta o desemprego. Sai do desemprego. Mas como, Giovanni? Ó, como, Giovanni? Como? Você quer saber como? O aprendiz quer saber como. Então hoje eu vim falar sobre a diferença do como para o porquê. Como é curso. Porquê é treinamento. Quando eu ensino como, eu consigo dar um curso de oratória. Eu não consigo, as pessoas me chamam. Giovanni, você quer vir dar um curso de oratória aqui na nossa empresa? Você dá um curso aqui em tal lugar? Eu digo, ai meu Deus, cara, eu não trabalho com curso. Por quê? Porque não, eu trabalho com porquê. Eu treino. A minha intenção é treinar as pessoas para enxergar o porquê, não o como. Martin Luther King, na época que ele estava trazendo a mensagem dele, que criou os direitos civis nos Estados Unidos, despertou o mundo para os direitos humanos, num tempo que as pessoas entendiam que um cara que é negro é diferente de um cara que é branco, um cara que é preto é diferente de um cara que é branco. Então, naquele período que o ser humano entendia que o preto é uma coisa e o branco é outra coisa, surge um cara chamado Martin Luther King. E daí todos tinham uma ideia de como fazer isso. Aí Martin Luther King, ele tinha um porquê. Qual que era o porquê de Martin Luther King? Eu tenho um sonho. Bom dia, Ana. Bom dia, Cris. Você precisa encontrar o porquê. Né? A Cris é uma especialista em beleza. Por que a pessoa vai cortar o cabelo, né, Cris? Por que a pessoa vai lá fazer as unhas? Você é uma especialista. Por que a pessoa... E aí eu vejo que você dá vida. Quando a pessoa vai lá, você conversa com ela. Você quer saber o estilo dela. Você quer saber como que ela pensa. Eu tenho um cara que corta meu cabelo e ele faz umas experiências, ele é um artista. Ô, Davi, tudo bem, Davi? Então, o cara, eu vou lá e ele diz assim, daí, Giovanni? Daí ele diz assim, cara, o artista é você. Eu quero que você me deixa de um jeito diferente. Hoje, como nós vamos fazer? Aí ele diz, hoje nós vamos deixar você como um general. Hoje eu vou ficar como um general. Aí ele dá um estilo de general. Desse, cara, eu não gosto, que às vezes você deixa muito 0, 1, 2, 3 ou 4.
0, 1, 2, 3, 1, 4. Né? Então qual é? 0, 1, 2, 3 ou 4? Daí eu olho assim e digo assim, cara, vamos hoje com tal estilo. E aí ele muda. Mas ele é o artista. Ele é o artista. Daí quando ele começa a cortar, depois eu vejo, fica diferente. Então, como e por quê? Martin Luther King tinha um porquê. Eu tenho um sonho. Obama, ele queria ser o presidente dos Estados Unidos. Mas, ei, Obama, daí você vai lá dizer para ele assim, são milhões, 300 milhões de habitantes. Aí tem um cara lá, negão, pretão, aí o cara diz assim, eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Os caras dizem assim, ei, cara, não tem como você ser presidente dos Estados Unidos. Nunca nenhum negro foi presidente dos Estados Unidos, mas eu quero ser. Mas como? Como? Ele disse assim, eu tenho um porquê. Eu tenho um porquê. Qual que é o seu porquê? Ele diz assim, eu vou dizer para a grande maioria dos negros, dos pretos, eu vou dizer para eles, sim, nós podemos. Plim, plim. Sim, nós podemos. Quando ele disse sim, nós podemos, ele encontrou o porquê. E por que que ele queria ser presidente? Porque ele tinha um porquê. Ele disse assim, nós podemos. O Thomas Edison, o porquê dele, ele queria trazer luz através de uma lâmpada. O Kennedy, ele queria ir para a Lua porque ele entendia que o povo americano é diferente. E os russos estavam fazendo experiência para ir para a Lua e ele disse assim, nós vamos primeiro. Nós, nessa década, nós vamos pisar na Lua. Por quê? Ele não estava interessado na Lua, mas ele estava interessado em dizer que o povo da América, que o povo americano era a nação escolhida. No entendimento dele, nós somos a grande nação do mundo. E eles incutem isso na cabeça do povo desde cedo. Eles são pioneiros. Eles são empreendedores. Eles têm uma visão de liberdade. Na Constituição deles tem uma visão de liberdade. E esse é o grande problema nosso aqui no nosso país. Nós ficamos brigando entre esquerda e direita. Entre dois idiotas, às vezes. A gente fica escolhendo entre dois idiotas. Um idiota da esquerda e um idiota da direita. Nós temos que pensar que nós somos um povo livre, liberdade. Nós somos um povo inteligente. Nós precisamos de um líder de verdade. Nós precisamos de um líder de verdade. Que não tem nada a ver com a esquerda e com a direita. Um líder. O cara correto. Um cara que tenha valores. Um cara que queira fazer com que o nosso país prospere. Mas daí não. Aí vem o idiota da esquerda e os caras da direita não concordam. Vem o idiota da direita e os da esquerda não concordam. E nós ficamos presos nisso. E o mundo todo está fazendo isso. O mundo inteiro dorme. E aí aparecem esses caras que vêm com um conceito novo, que traz uma ideia nova, e aí muda tudo. Quando surge um líder de verdade, que une, que é realmente comprometido com as pessoas, com as causas, aí muda tudo. Mas cadê esse líder? Como? As pessoas só querem saber como que elas chegam lá, como que elas chegam no poder. Não por quê. E essa é a diferença do mago. Quando eu treino, a minha diferença da minha oratória, qual é o meu método, Giovanni? Eu ensino o porquê. Eu não ensino como. Depois eu ensino, claro, as ferramentas, mas primeiro tem que saber o porquê. Quer ver? Quando nós falamos do porquê, tem 4 coisas que eu ensino especialistas.
Tem 4 coisas que eu ensino especialista. E não tem nada a ver com política, a minha fala anterior, entendeu? Esquerda, direita. Tem a ver com liderança, tem a ver com a palavra, tem a ver com o país, tem a ver com as pessoas. As pessoas estão cegas. E é muito fácil levar. Alguns dizem, né, que um grupo é gado e o outro é jumento. É muito fácil mesmo levar. Sabe por quê? Porque as pessoas não pensam. As pessoas não aprenderam a pensar. A escola não ensina a pensar. As pessoas não leem. As pessoas não leem. E se elas não lerem, elas não aprendem. Aí elas ficam lendo. Elas ficam horas e horas na rede social, passando o dedo, vendo outras pessoas. Daí você vê lá uma pessoa com cara triste. Aí agora a moda na rede social é mostrar as pessoas na academia, né? Por quê? O corpo. O corpo é importante. Aí quando eu vejo, né? Quando você vê uma pessoa correndo na rua, aí você olha assim aquela pessoa correndo na rua, você vê, e daí você vai lá e pergunta para a pessoa assim, por que que você está correndo? Por que que você começou a fazer atividade física? Dela diz assim, Giovanni, eu fiquei muito tempo, Giovanni, sedentário, em casa, sem fazer nada, e olha aí, ó, o braço flácido, a barriga flácida, o corpo flácido, eu me tornei obeso, e agora eu comecei a correr. Mas por quê? Porque eu quero ter saúde. Mas por quê? Porque eu fui falar com o médico, ele disse assim, que se eu continuar assim, eu vou morrer. Ah, tem um porquê então. Sim, Giovanni. A vida que eu estava levando estava me deixando com diabetes, estava me deixando com um monte de coisa. Comecei a tomar um monte de medicamento. Ah, então você está correndo por quê? Porque eu vou morrer. Ah, tá. Aí você vai encontrar outro. Ei, por que que você está correndo? Aí a pessoa chega e diz assim, ó, Giovanni, eu me separei do meu marido, me separei da minha mulher e eu vivia preso numa gaiola, me separei do meu marido, vivia preso, o cara me aprisionava, não deixava eu fazer nada. E agora? Agora eu tô livre, agora eu comecei a correr. Por quê? Porque agora eu quero resgatar a minha vida. Por quê? Porque eu quero resgatar a minha vida. Ah, legal. Aí eu vou falar com uma pessoa, as pessoas sentam na minha mesa para conversar comigo, bater um papo. Daí eu vejo as pessoas frustradas com o trabalho. Aí eu pergunto, o que que você já fez? Daí o cara diz assim, ah, eu tenho pós-graduação disso, eu tenho pós-graduação daquilo, sou engenheiro, tenho pós-graduação nisso e naquilo. Cara, por que que você está trabalhando num negócio que paga R$2.000 para você, você tendo isso? Aí o cara fica, aí ele fica perdido. Por quê? Por quê? Por quê? As pessoas não precisam, no primeiro momento, do como. No primeiro momento, elas precisam do porquê. Ó, vou pegar 4 áreas que são importantes. A sua profissão. É onde você ganha dinheiro, porque eu estou falando com especialistas. Aonde você ganha dinheiro. Então, daí eu vou pegar você, Cris. Aí a Cris é uma empreendedora e é uma especialista em beleza. Então tá bom, a Cris ganha dinheiro no salão. A vocação da Cris. No que você é boa, Cris? Porque você arruma cabelo, você sabe pintar as unhas, que você mostra aí que você pinta bonita as unhas das moças, das mulheres, das senhoras. Então você pinta. Mas aí você também faz uma série de coisas na beleza dela. Você conversa. Então você tem uma coisa que você ganha dinheiro. Você tem uma coisa que você faz bem. Você sabe que você faz cabelo, que você faz mão, que você faz pé, mas tem uma coisa que você faz melhor. Que você tem uma habilidade maior. Que você é bom. Daí você pode dizer assim, ah, Giovanni, eu sei que eu sou bom quando eu faço sobrancelha, a sobrancelha fica show. O cabelo fica bom.
As unhas fica bem, mas a sobrancelha, eu sou especialista. Giovanni, eu faço sobrancelha, eu faço cabelo, mas as unhas, eu sei fazer umas unhazinhas de não sei o que, pintadinha, não sei o que, mas eu deixo a unha maravilhosamente bem. Eu tenho uma habilidade que eu sei desencravar a unha do pé. Alguma coisa você é bom. Mas tem alguma coisa que você tem paixão. Você tem paixão. E tem uma coisa que o mundo precisa de você. Daí diz assim, Giovanni, sabe o que eu tenho paixão? Quando o cliente senta na cadeira, eu começo a perguntar para ele como que está a vida. E aí, muitas vezes, a pessoa vai lá porque ela vai arrumar o cabelo comigo, porque ela fica mais bonita, não porque ela cortou o cabelo, porque ela arrumou a sobrancelha, porque ela pintou as unhas ou pintou as unhas dos pés. Ela ficou bonita porque eu dei para ela o que ela precisa, o que o mundo precisa. De uma palavra, de um encorajamento. Eu trabalho com a autoestima. Verdade, sempre tem algo. A autoestima, viu? Olha que legal. Então a Cris, ela não vende sobrancelha, cabelo, mão, pé. Né, Cris? Você vende autoestima. Eu arrumo e trato o coração das minhas clientes. Por quê, Cris? Porque a sua paixão, a sua missão, a sua vocação, a sua profissão, integrados, plim, plim. É isso que você tem que encontrar. Esse é o que você tem que encontrar. E a oratória ajuda você a isso. Por quê? Por quê? Quando eu entendo o porquê, o como, ele passa a ficar para trás. Agora, claro, como eu estou falando com o especialista, a Cris, para se destacar, esse é o diferencial do trabalho da Cris. Ela vende autoestima, ela trabalha a autoestima e ela trata o coração. Olha que propósito, Cris, que legal. Então, o que você faz, Cris? Autoestima e o coração. Então, o como é importante você se aperfeiçoar. Então você vai aprender como fazer uma unha mais bonita, você vai aprender como fazer uma sobrancelha diferente, como cortar o cabelo diferente, mas o mais importante é entender que por que a pessoa foi lá no meu salão, por que a pessoa foi lá no meu estúdio, por que ela foi no meu estúdio? Vou chamar de estúdio o teu salão aí, Cris. Por que ela foi no meu estúdio? Porque ela quer melhorar a autoestima. Ela corre não é porque ela quer ter uma barriga de tanquinho. Ela não compra barriga de tanquinho na academia. Quando ela vai para a academia, tem um porquê. Ela quer sair da vida estagnada que ela tinha. Ela quer encontrar um novo amor. Ela quer mostrar para a pessoa que ela ama que ela é bonita. Ou seja, a pessoa que vai na academia, a pessoa que vai no dentista, a pessoa que vai no estúdio de beleza, a pessoa que compra uma bicicleta, a pessoa que compra um carro, a pessoa que compra um celular, ela compra porque tem um porquê. Por que eu compro um aparelho de celular da marca X ou por que eu compro um iPhone? Qual a diferença de comprar um iPhone que custa, o 11 custa 4 mil, o 12 custa 6 mil e o 13 custa 10 mil? Por que ela compra? Para falar? Não. Ela, primeiro, por quê? Por que ela tem? Pergunta para a pessoa que tem o iPhone por que ela tem o iPhone. Se é só por causa das fotos?
Se é só por causa do vídeo que é melhor, porque é melhor, mas por quê? É só por causa disso? A Samsung faz as telas do iPhone. Os componentes são produzidos em alguns outros fornecedores, mas por que a pessoa tem um iPhone? Por que a pessoa tem um Kindle? Por que a pessoa vai ler um livro? Por que a pessoa... Por quê? Tente sempre entender por quê. Quando você tenta entender o porquê, você descobre. Então, por que você quer aprender oratória? Se você quer aprender comigo, você vai aprender a identidade sua primeiro. Eu preciso saber quem é você. Aí eu fui fazer um treinamento, estava treinando as mulheres empreendedoras. Eu estava treinando as mulheres empreendedoras. E aí eu estava lá. Quando eu cheguei, olha que interessante. Eu fui para dar uma aula de 4 horas. Eram várias noites. A noite que eu cheguei, eu olhei assim, tinha uma lua. Coisa mais linda, você não tem ideia aquela lua. A lua mais linda que eu já vi, eu acho. Incrível lá. Brilhante. Cheia. Aí eu entrei. Olha só. E eu comecei a falar sobre uma experiência que eu tinha vivido sobrenatural, com uma lua bonita igual aquela. E aí eu comecei a falar, devia ter umas 25 mulheres empreendedoras, líderes lá. E daqui um pouquinho eu abri o ambiente. Nós ficamos uma noite inteira, eu fiquei sentado uma noite inteira. E se alguma daquelas mulheres está aí, elas podem comprovar. Eu fiquei uma noite inteira ouvindo histórias, uma após a outra. E cada mulher que ia lá na frente para falar a sua história, a gente chorava. Eu chorei a noite inteira. Nós ficamos durante 4 horas chorando e secando os olhos. Por quê? Porque era uma história mais maravilhosa que a outra. Porque as histórias de mulheres incríveis. E lá na frente, quando elas estavam contando a história, elas não estavam preocupadas com o corpo, elas não estavam preocupadas com o cabelo, elas não estavam preocupadas com o movimento das mãos, elas não estavam preocupadas com o que os outros iam dizer, não estavam preocupadas como, elas simplesmente contaram as suas histórias, autênticas, verdadeiras, e todo mundo chorou. Nós não estávamos lá olhando e escutando aquelas histórias, observando como que a mulher fazia com as mãos, com os pés, com o corpo. Nós queríamos saber a história de cada uma delas. E era uma história mais incrível que a outra. Plim, plim. A sua mensagem, a sua missão, a sua paixão, a sua vocação é maior que o como. Então, hoje, no Despertar com o Mago, o aprendiz, ele pensa e quer saber como que eu aprendo, Giovanni. E eu, como mago, como treinador, digo para você assim, por que você quer aprender? E eu preciso tirar de dentro de você primeiro o seu porquê. Quando você tem o porquê, aí o como é fácil de explicar, é fácil de ajudar, é fácil de compreender, mas é preciso encontrar o porquê. Se eu não encontrar o porquê, o como não adianta. Por isso que as pessoas fazem curso, livro, e não vai. Eu tenho despertado muitas pessoas para sair. Eu tenho despertado muitas pessoas para sair do ambiente da preocupação, para encontrar uma palavra de energia, uma palavra de força que muda a vida dela. Eu tenho falado com muitas pessoas que estão em gaiolas. Eu tenho um treinamento. Deixa eu fazer um convite. Eu até olhei, mas não vai dar. Eu ia fazer nesse sábado,
porque eu vi que vai chover aqui na região metropolitana de Curitiba. Mas eu tenho um propósito. Assim que liberar, que vai ter um sábado bonito, eu vou fazer uma coisa. No sábado, a minha proposta do meu treinamento aqui na rede, nas mídias sociais, segunda-feira, às 20 horas, eu trago Fogueira Digital Fala com o Especialista. Na terça e na quinta, tem a ver com o que eu estou ensinando aqui, o porquê. Na terça e na quinta, eu falo despertar com o mago. Despertar com o mago. E no sábado, eu trago boas novas, que é a espiritualidade. E eu tive um insight. Eu vou fazer, e aí eu vou dar um presente. Eu vou pegar 50 livros, ó, já fica aí. Eu vou pegar 50 livros do Escolhido, que é meu livro. E eu vou lá no parque, nós temos um parque aqui na região metropolitana, nós temos um parque, que é o parque que a gente chama Parque São José. E aí você já está convidado, ó, já vai se programando aí. Eu vou pegar e vou fazer um momento de boas novas lá no parque. Eu vou pegar 50 livros e vou dar 50 livros de presente. As primeiras 50 pessoas que chegarem lá, elas vão ganhar o livro escolhido e eu vou fazer uma fala, a minha palestra lá, vou fazer uma palestra sobre purificar da cidade. E vou dar 50 livros de presente e eu vou fazer um evento lá, ao vivo online, lá no parque. Então, ó, já está programado. Eu ia fazer nesse sábado, mas daí eu vi que vai estar chovendo. Mas daí, sabe por quê? Porque assim, ó, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. E então suas asas estão crescendo dentro de uma gaiola ou livres. Ei, eu quero ajudar pessoas a encontrar o seu porquê. Esse é meu propósito. Levar boas novas até os confins da terra. Esse é meu propósito. Transformar vidas pelo poder da oratória. Esse é meu propósito. Transformar a sua vida, mas transformar a vida de outras pessoas para que você saia da posição de aprendiz e se torne um mago, varinha preta. Falando excepcionalmente claro, persuasivo e com espiritualidade. Que você use o seu trabalho, que você use a sua profissão, que você use a sua vocação com paixão, como uma missão. E aí você vai encontrar o Ikigai, que é o propósito. Quando você encontra o seu propósito na sua mensagem, tudo pode acontecer. Então, ó, você é meu convidado. Você é meu convidado. Nesse sábado não vai dar porque eu vi que vai estar com 90% de chance de chuva, então não dá. Mas no primeiro sábado, que vai ser bonito, e eu ainda quero fazer na primavera, você é meu convidado para receber o livro escolhido de presente, indo lá no parque. Nós vamos fazer uma fala sobre despertar e nós vamos fazer uma fala sobre espiritualidade ao ar livre no parque. E eu vou esperar você. Mas hoje eu quis trazer a diferença de um aprendiz para o mago. Um aprendiz, ele quer saber como, Giovanni, que eu aprendo oratória. Como, Giovanni, que eu falo de forma excepcionalmente clara, persuasiva e com espiritualidade. Giovanni, como que eu melhoro a minha voz? Giovanni, como que eu aprendo a dominar o palco? Giovanni, como que eu destravo e começo a falar em público? Giovanni, como que eu venço o medo de falar em público? Giovanni, como que eu posso crescer na minha carreira aprendendo a falar em público? Giovanni, como? E eu simplesmente chego e digo assim para você: por quê? Por quê você quer isso? Plim, plim. Então hoje, o despertar com o mago é por quê? Por quê? E se você quer saber o seu porquê e quer também aprender como,
eu ajudo você, especialista, a falar extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade a partir do momento que você encontrar o seu porquê. Aí eu ajudo você a encontrar a sua identidade, eu ajudo você a gerar a autoridade, eu ajudo a você pegar o seu porquê, a sua missão, a sua vocação, a sua paixão e a sua profissão. E eu ajudo você a levar ela para um outro patamar. Mas você precisa encontrar o seu porquê. E eu vim aqui para ajudar você. Hoje, fique com essa reflexão. O seu despertar com o mago é entender a diferença do como para o porquê. Fique com isso no seu cérebro trabalhando aí, tá bom? É uma semente. Semente de boas novas. E vai transformar você pelo poder dessa palavra. Plim, plim. Valeu? Um excepcional dia e namastê. O Deus que habita em mim mandou dizer isso para o Deus que habita aí dentro de você. Você é uma pessoa especial. Você veio para esse mundo para fazer a diferença. Você é um ser espiritual tendo uma experiência terrestre. Viva o dia de hoje como se não houvesse nenhum outro dia. Tire de dentro de você aquilo que você veio para fazer a diferença nesse mundo. Se é necessário correr, vai correr. Mas não para ter barriga de tanquinho. Vai correr para sair da gaiola. Vai aprender a bater asas. Que nem disse meu amigo Rafael na fala do especialista. Na fala do especialista, quando ele falou segunda-feira, na fogueira digital. Ele disse que uma das tarefas mais difíceis do ser humano é andar. E se você anda, você consegue. Então vai andar, vai correr, vai ler livros, vai contemplar o belo, vai contemplar a beleza e encontre o seu porquê. Valeu? Até sábado. Até sábado, às 7h01, com uma boas novas. Vou trazer mais uma boas novas para você. E aí tudo pode acontecer. Tá bom?